Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos que nos ouvem e que nos veem nessa noite de terça-feira. Estamos reunidos mais uma vez para adorar o nome do Senhor, para engrandecer a Deus, que grandes coisas tem feito em nós e por nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 27. Abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, ligue o seu celular, acesse o aplicativo aí da Bíblia, Salmo 27. Vamos ler juntos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração no início desse culto. Que o Senhor possa trazer paz, fortalecimento espiritual à sua vida nessa noite. Eu quero convidar você à oração. Vamos orar? Feche seus olhos, clame ao Senhor. Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa noite para adorarmos o Senhor, para celebrarmos a Ti, e queremos, ó Deus, entrar na Tua presença, ó Deus, agradecendo o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Apesar, ó Deus, das lutas e tribulações, o Senhor tem nos dado vitória a cada dia, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem preservado a nossa integridade, o Senhor, ó Deus, tem guardado a nossa casa, a nossa família, e queremos, ó Deus, Te agradecer. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a provisão de cada dia. Tudo que nós necessitamos, o Senhor tem nos dado, e nós agradecemos, e, ó Deus, fortalecendo assim o nosso coração no Senhor, fortalecendo, ó Deus, a nossa fé no Senhor, porque é o Senhor que garante a nossa vitória, é o Senhor que nos faz andar seguros. Ó Deus, muito obrigado por Tua salvação, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo renovo que o Senhor nos dá a cada dia, e pedimos, ó Deus, que nesse instante o Senhor venha apaziguar o nosso coração, a nossa alma, e que venha abrir o nosso coração e o nosso entendimento para, ó Deus, ouvirmos a Tua palavra, para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos louvar a Deus e daqui a pouco estaremos novamente aqui lendo a palavra do Senhor. Louvemos ao Senhor. Vamos declarar essa canção que se chama Na Contramão do Mundo, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando. Nós, como igreja, vamos levantar um clamor, já levantamos o clamor, vamos levantar a nossa voz em adoração. Os pensamentos se tornam os meus atos definem meu caráter escreve o meu futuro. Aprendi que hoje eu sou nova criatura, por isso eu vou crucificar a minha carne, vou correr na contramão do mundo. Sem santificação ninguém verá Deus. Jesus nos pediu para seguir os passos seus. Me ajude a ser fiel. Eu quero ser santo, pois quero Te ver. A Tua vontade é o meu maior prazer. Tão grande é o bem que o Seu amor me faz. Preciso ser fiel, preciso ser fiel.
ter parte com o mundo já não quero mais. A velha criatura ficou pra trás. Agora o meu alvo é o seu coração. Os pensamentos se tornam os meus atos definem meu caráter escreve o meu futuro. Aprendi que hoje eu sou nova criatura, por isso eu vou crucificar a minha carne, vou correr na contramão. Sem santificação, ninguém verá Deus. Jesus nos pediu para seguir os passos seus. Me ajude a ser fiel. Eu quero ser santo, pois quero te ver. A tua vontade é o meu maior prazer. Tão grande é o bem que seu amor me faz. Preciso ser fiel. Preciso ser fiel, ter parte com o mundo já não quero mais. A velha criatura ficou pra trás. Agora o meu alvo é o seu coração. Me ajude a ser fiel. Deus querido, mais uma vez, nós estamos aqui diante do Senhor e nessa convicção, ó Deus, de que a nossa oração é ouvida pelo Senhor, que a nossa oração, ainda que imperfeita, ainda que cheia de falhas, ó Deus, é o Teu Espírito, ó Deus, que intercede por nós diante de Deus. E nós, ó Deus, nos achegamos ao Senhor agora com ousadia, não uma ousadia própria, mas uma ousadia que nós temos através da obra de Cristo, da intercessão de Cristo por nós. Nós nos achegamos com essa ousadia junto ao trono da graça, porque sabemos, ó Deus, que há graça para nós, há misericórdia para nós, há provisão do Senhor para nós. Por isso, nesse momento, ó Deus, nós nos rendemos aos Teus pés e clamamos ao Senhor. E quero, ó Deus, colocar diante do Senhor, ó Deus, os pedidos, ó Pai, dos Teus servos, das Tuas servas, de todo o Teu povo, ó Deus, que agora, juntamente comigo, clama ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, esteja em cada uma casa, ó Deus, trazendo paz, trazendo refrigério, ó Deus, para o coração, para a vida dos Teus servos. Ó Deus, que a Tua mão esteja estendida sobre cada uma família, sobre cada uma casa. Ó Deus, que o Senhor guarde os Teus servos, que o Senhor proteja-os de todo mal. Pedimos agora e clamamos o Senhor, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão doentes, pelos nossos irmãos que estão acamados, por aqueles, ó Deus, que apesar, ó Deus, de toda essa pandemia, estão indo e voltando dos hospitais, ó Deus, por causa de tratamentos. Que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, visita agora, ó Deus, os leitos de hospitais, ó Deus, dessas pessoas que estão lá enfermas, estão procurando tratamento. Que o Senhor, ó Deus, venha afofar a cama, que o Senhor venha, ó Deus, aliviar, ó Deus, o sofrimento, que o Senhor venha trazer cura e restauração, em nome do Senhor Jesus. Eu peço por esse meu irmão, essa minha irmã, ó Deus, que está em casa, ó Deus, fazendo tratamento em casa, ou esse, ó Deus, que está numa situação difícil, ó Deus, precisando fazer exames, aguardando o resultado de exames. Ó Deus, que o Senhor derrame um bálsamo sobre essa vida, que o Senhor, ó Deus, traga, ó Deus, paz a esse coração. Ó Deus, que o Senhor fortaleça a fé do Teu povo nesse tempo tão difícil. Ó Deus, e pedimos agora, ó Deus, que o Senhor esteja com a Tua mão estendida sobre, ó Deus, a nossa nação, sobre, ó Deus, o presidente da República, sobre, ó Deus, os senadores, os deputados, os governadores dos estados.
ó Deus, os prefeitos de cada cidade, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça, ó Deus, discernimento, para que esses homens, ó Deus, essas pessoas possam tomar decisões corretas, acertadas, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, todo brasileiro, ó Deus, toda a família, ó Deus, que nesta hora carece do Senhor, precisa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Colocamos, ó Deus, os nossos pedidos, colocamos, ó Deus, diante do Senhor as nossas causas e pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos responda, ó Deus, com graça e que o Senhor seja favorável ao teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos louvar novamente o nome do Senhor Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Você possa declarar nessa manhã, essa adoração, esse louvor. Cante conosco. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Declare isso. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4, esse é o texto que nós vamos ler para a nossa meditação, e eu quero ler com você versículo a versículo, e assim nós vamos comentando as verdades da palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Antes de lermos, só para você entender o contexto dessa palavra, esse texto é uma carta do profeta Jeremias endereçada ao povo de Jerusalém que estava no cativeiro babilônico. O povo de Jerusalém tinha sido levado para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor. E por que o povo estava lá? O povo foi levado para o cativeiro babilônico, porque o profeta Jeremias passa a sua vida inteira pregando a palavra, profetizando para o povo de Judá que eles deveriam converter-se ao Senhor, deveriam voltar-se para o Senhor, mas o povo desobedeceu. E uma das causas do povo de Jerusalém, o povo de Judá, não obedecer, é porque no meio do povo de Deus, eles tinham profetas que profetizavam não em nome do Senhor, mas profetizavam para bajulação do rei, para bajulação do povo. Os profetas que se levantavam para dizerem em nome de Deus, mas não diziam realmente em nome do Senhor,
profetizavam, mas suas palavras não eram palavras de Deus. E essas palavras, essas profecias, conduziram o povo de Deus ao pecado, a se afastarem da vontade de Deus, do caminho do Senhor, e Deus permitiu que esse povo fosse para o cativeiro babilônico. E esse povo está lá, no cativeiro babilônico, passando por um tempo difícil. Eles estavam com incertezas no coração, na alma, eles estavam sem esperança, sem saber o que iriam fazer, estavam a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, estavam longe do templo do Senhor, longe de sua terra. Mas aí o profeta Jeremias, ele escreve esta carta em nome do Senhor, porque até lá, no cativeiro babilônico, se levantaram alguns profetas, enganando o povo, tentando amenizar a situação, tentando passar panos quentes em cima do pecado do povo e trazendo palavras doces ao coração. Na verdade, os profetas estavam profetizando lá no cativeiro palavras que o povo queria escutar, não palavras de Deus para o conforto, para o consolo do povo de Deus, para o conserto do povo do Senhor. E aí Deus ordena que o profeta Jeremias escrevesse essa carta, e eu quero ler com você, versículo a versículo, para nós meditarmos, esta que foi uma verdade histórica para o povo de Deus lá no exílio, e que se torna para nós uma verdade eterna para o nosso coração, e princípios de Deus para nortear o seu povo em tempos de crise. E diz assim a palavra de Deus, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4, e diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A palavra de Deus começa dizendo assim na carta: quem que endereçou essa carta? Quem que ordenou escrever essa carta? Quem está realmente ditando as palavras dessa carta? Não é o profeta Jeremias. Essa carta, o conteúdo dessa carta, não procede do coração ou da mente do profeta, mas sim procede do Senhor Deus. E esse Senhor Deus se identifica como o Senhor dos exércitos. Aqui Deus se identifica como o soberano, como aquele que está acima dos exércitos dessa terra, acima de principados, de poderes, de potestades. E o profeta Jeremias começa dizendo essas palavras: assim diz o Senhor dos exércitos. Essa palavra já é uma palavra de conforto e de consolo para o povo de Judá, porque eles tinham sido invadidos por um grande exército, pelo imperador que estava dominando toda a terra, Nabucodonosor, imperador do maior império da terra, o Império Babilônico. Todos os povos da terra estavam com medo, todos os povos da terra se prostravam diante de Nabucodonosor, mas aqui o profeta está identificando o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, o Deus do povo de Judá, como o Senhor dos exércitos, aquele que está acima do imperador babilônico, aquele que está acima dos exércitos dessa terra. O profeta está identificando o Senhor Deus como aquele que tem todo o poder, aquele que domina sobre todos os exércitos. E essa é uma palavra de conforto, porque nos leva nesta noite a termos essa verdade no nosso coração sobre a soberania do nosso Deus, sobre o Deus que está acima de tudo e de todos. E novamente, mais uma vez, eu quero trazer ao seu coração essa verdade, para que essa verdade que foi dita há milhares de anos atrás para um povo que estava aflito, um povo que estava sem esperança, um povo que estava sem certezas quanto ao seu futuro. Essa palavra que vem fortalecer o nosso coração agora, milhares de anos depois, nesta noite, um Deus que está acima de todos os deuses, um Deus que está acima de todos os exércitos, um Deus que está acima
de todos os poderes dessa terra, o Deus dos exércitos, é o Deus que fala ao seu povo, e ele se identifica como o Deus de Israel. Se por um momento o profeta identifica o Senhor, o nosso Deus, como o Senhor dos exércitos, aquele que está soberano, acima de todos os exércitos, acima de todos os poderes, ele também identifica agora como o Deus pessoal, o Deus que chama o seu povo para uma conversa muito pessoal, o Deus que chama o seu povo para uma intimidade, é o Deus do pacto, e ele identifica como o Deus de Israel, o Deus que chamou Abraão, lá quando Abraão ainda pertencia a um povo pagão, lá em Ur dos Caldeus, e chamou para fazer de Abraão um povo que chama-se pelo nome do Senhor. E agora Deus está trazendo ao coração do povo de Jerusalém, que está lá exilado, aparentemente longe de Deus, aparentemente longe do templo do Senhor, aparentemente tudo levava a dizer que o povo agora tinha sido vedado e vetado também da sua comunhão com Deus. Deus chega e fala, e se identifica como o Deus de Israel, o Deus do pacto, o Deus pessoal, o Deus que não importa aonde o seu povo está, o seu povo pode estar espalhado por toda a terra, mas Deus está junto com o seu povo. Deus não deixa a sua igreja, o seu povo desamparado. Essas são palavras de conforto para o nosso coração, que não importa aonde nós estejamos, podemos estar reunidos como igreja do Senhor dentro do templo, mas podemos estar em nossa casa, ou podemos estar espalhados em qualquer lugar do mundo, e essa verdade traz ao nosso coração esse alívio, esse contentamento no Senhor, que Deus está conosco, Deus está próximo de nós, Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus de pacto, aquele que deu uma palavra e não volta atrás, e a palavra do Senhor nos diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Essas foram palavras do Senhor Jesus a seus discípulos, que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias, que o povo de Deus passaria por muitas lutas, por muitas tribulações, o povo de Deus seria espalhado por toda a terra, mas o Senhor Jesus estaria conosco. E é assim que o profeta Jeremias inicia sua carta, trazendo esse conforto, esse consolo e essas certezas para o povo de Deus. Deus é o Deus de Israel, Deus pessoal, é o Deus do pacto, é o Deus que nunca volta atrás às suas promessas, mas é o Deus poderoso, é o Deus das batalhas, é o Deus que está sobre todo o exército dessa terra, sobre principados, sobre potestades. Não há nada que possa pegar Deus de surpresa. Deus continua soberano, Deus reina sobre tudo e sobre todos. E eu quero que você traga à sua mente nessa noite que às vezes você está como o povo de Judá, achando que Deus abandonou o seu povo, ou que as circunstâncias pegaram Deus de surpresa. Deus vem reafirmar nessa noite ao seu coração, à sua vida, que Ele é soberano, que Ele está sobre todos os reinos dessa terra, sobre todos os poderes, e que Ele é um Deus pessoal, um Deus tão perto, um Deus tão acessível, e Deus traz isso ao nosso coração. E aí Ele prossegue dizendo, além dessas verdades, agora o profeta começa a dar uma ordem de Deus para o seu povo, e diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém.
Então, a segunda verdade que Deus está mandando, enviando para o povo de Judá, que está no cativeiro, é que eles deveriam seguir a vida de forma simples, normalmente. Sigam a vida. Vocês foram levados para aí, eu que levei vocês para aí. Não pensem que foi Nabucodonosor que tomou a decisão de levá-los, foi eu que coloquei no coração de Nabucodonosor. Toda a situação que vocês estão passando foi uma situação que eu preparei para que vocês estivessem passando. Então vocês foram levados para aí, e vocês devem viver a vida normalmente. Enquanto estão aí, vivam normalmente, não interrompam nada, porque quando você lê no Salmo 137, o salmista traz a realidade que o povo estava vivendo lá no cativeiro. O Salmo 137 diz que às margens dos rios da Babilônia assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, e nos salgueiros que lá haviam, naquelas árvorezinhas, pendurávamos as nossas harpas. O povo de Israel estava deprimido, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Deus, que deveria ser alegre, um povo que deveria ser festível, um povo que deveria confiar no Senhor, agora era um povo desanimado, sem esperança, sem vontade de viver. E Deus fala assim para o profeta Jeremias: olha, diz a eles que eles devem viver a vida normalmente, eles devem plantar, eles devem colher, eles devem dar suas filhas em casamento, filhos devem nascer lá, crianças devem nascer lá na Babilônia, e eles devem multiplicar, porque o meu povo não pode diminuir. Uma verdade para nós, nessa noite, é que nós estamos de quarentena, tem sido realmente um grande transtorno, as pessoas estão assim já estressadas demais, por estarem dentro de casa, estarem tendo cuidado com tudo, quebraram a rotina. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é que você deve, ainda que aí na sua casa, como o povo de Israel estava no cativeiro e iriam passar por 70 anos no cativeiro, nós, se Deus quiser, só algumas semanas estamos dentro de casa, e nós não estamos no cativeiro, nós não estamos presos, nós estamos tomando só algumas medidas preventivas para a nossa saúde, mas a palavra é o seguinte de Deus para nós: viva a vida, viva normalmente, toque a sua vida normalmente, dentro da sua casa. Você não deve acordar e ficar o dia todo assistindo televisão e ouvindo notícia o dia todo. Continue produzindo, leia bons livros, tenha um tempo de produtividade com a sua família, tire um tempo de conversa, tire um tempo de oração, procure fazer cursos, procure manter a sua mente sadia. É isso que o profeta Jeremias diz para o povo de Israel: olha, vocês interromperam tudo, vocês pararam tudo, e vocês estão paralisados por uma realidade que não é a realidade fixa, eterna. Essa realidade vai mudar. É claro que tem o seu tempo, não será como vocês querem, é no tempo de Deus, mas Deus fala com vocês o seguinte: olha, continuem vivendo, continuem produzindo, continuem multiplicando, e essa é a verdade de Deus para o nosso coração. Quem sabe com esses dias que você está tirando para ficar em casa de quarentena, você parou sua vida, parou geral, parou até mesmo a sua vida espiritual, um tempo que Deus está te dando para você ler mais a Bíblia, para você orar um pouco mais, para você buscar a Deus, para você tirar um tempo de qualidade com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, e você está deixando a vida passar, você paralisou tudo, e Deus fala assim: olha, levanta do seu lugar, continue vivendo. E aí Deus fala assim: olha, tem um outro papel para vocês, nesse tempo que vocês estão passando, no cativeiro babilônico. Além de vocês produzirem, além de vocês crescerem, às vezes, além de vocês desenvolverem, vocês devem orar. Vocês têm um papel espiritual.
Não se esqueçam disso, o povo de Deus tem um papel espiritual a desempenhar. É assim que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós somos sal da terra e luz do mundo. O Senhor Jesus está falando assim, olha, a igreja, a minha igreja, ela deve brilhar, e nós brilhamos nas trevas. É nesse tempo de dificuldade, tempo de reclusão, tempo de quarentena, é tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja se assentar nas regiões celestiais, é tempo da igreja se levantar para clamar o Senhor, para orar pelas nações, para orar pelos nossos governantes. É nesse momento que a igreja se levanta como reino de Deus, como luz da terra, como sal da terra. E nesta noite o Senhor está conclamando a você a se levantar para orar, para clamar, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E aí o versículo 11 diz assim, já encerrando a carta, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Louvado seja o nome do Senhor. Essa carta, ela contém verdades eternas para o nosso coração. Nessa carta, Deus não joga para debaixo do tapete o pecado ou a realidade do povo de Jerusalém, mas é uma carta que traz verdades eternas de segurança, de que Deus é o Deus que está acima de tudo e de todos, que Deus é o Deus do pacto, e o Deus que nos ordena em meio de tribulações, de pandemias, de tempos de reclusão, tempos de quarentena, para nós vivermos a vida normalmente e termos essa paz no nosso coração. Mas também essa carta termina de forma maravilhosa, reafirmando que apesar de nós termos pensamentos às vezes tão horríveis quanto a situação que estamos passando, de repente você nessa noite tem pensamentos pessimistas quanto ao seu futuro, ao futuro da sua casa, ao futuro da sua família. Você tem olhado e tem ouvido demais as notícias que são incessantes, notícias trazendo desânimo para o nosso coração, pessoas que pensam o pior a respeito, seja do governo, a respeito dessa pandemia, mas a palavra de Deus nos traz um conforto dizendo, eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, e que o Senhor nos dará o fim que nós desejamos. Eu creio que nessa noite, todos nós desejamos que o Senhor nos conduza em paz, que o Senhor nos fortaleça a fé para passarmos por esse tempo tão difícil. O nosso desejo, o que o nosso coração deseja é que pessoas que foram contaminadas, que sejam curadas, que famílias possam sair mais fortalecidas desse tempo e que o nosso país possa voltar a produzir, que nós possamos ter novamente a nossa liberdade de ir e vir. A palavra de Deus fala assim, olha, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vocês poderão me invocar, e vocês poderão me orar a mim, e eu ouvirei. Esse é o tempo de buscar o Senhor, esse é o tempo de ser ouvido pelo Senhor, esse é o tempo de buscar e ser achado pelo Senhor. E a palavra diz, serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Essa é uma promessa do Senhor, é o Deus que muda a sorte do seu povo. Essas são as palavras que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor?
Vamos nos colocar diante de Deus. Feche os seus olhos. Deus querido, Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Acabamos de ouvir a Tua palavra que nos conforta, a Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que nos impulsiona sempre para frente, sempre para continuarmos, ó Deus, a nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor. Que nessa noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha revigorar as forças dos Teus servos. Que nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito venha, ó Deus, fortalecer, ó Deus, a fé de cada um, para que possamos, ó Deus, continuarmos nesse tempo, ó Deus, de crise, ó Deus, confiantes no Senhor, vivendo a vida que o Senhor nos deu, que cada um de nós possamos animar a nossa vida, ó Deus, continuarmos vivendo normalmente, ó Deus, sem sofrermos com a paralisação, ó Deus, do coração, da alma, ó Deus, que o Senhor abençoe cada uma casa, cada uma família, cada um teu servo, tua serva, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém, amém. Vamos louvar a Deus com uma canção e depois nós vamos orar, encerrando esse tempo de louvor a Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então canta com a gente, vai. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ou se acredita, ou se duvida, ninguém explica Deus. Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos por esse tempo que o Senhor nos permitiu passar aqui diante do Senhor, ó Deus, louvando a Ti, ó Deus, lendo a Tua palavra, aprendendo com o Senhor. Pedimos que agora o Senhor nos dê uma noite tranquila, ó Deus, que a Tua paz inunde o nosso coração e que o Senhor venha nos fortalecer, que a Tua mão continue estendida sobre cada uma casa, sobre cada uma família, sobre cada um servo Teu, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima, se Deus quiser. Amém.